Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Vamos ler juntos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 17. Mas antes de lermos, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de viajar? Eu não sei se existe alguém que não goste de viajar. Mas quando a gente viaja, quem aqui já viajou para um local, óbvio, se você já viajou, você já foi para um local desconhecido. Mas quem aqui já viajou para um local que você não sabia bolhufas de onde você estava andando? Quando você vai para um local desconhecido, hoje em dia você pode simplesmente abrir o seu celular, abre o GPS, abre o Maps e você se encontra. Mas antigamente você tinha que abrir um mapa. Alguém aqui já viajou com mapa? Alguém que já pegou estrada com mapa? É um horror quando você olha e fala, perdi a saída 2 quilômetros atrás, e você tem que se virar para voltar. Eu lembro certa vez nós viajando, indo para Orlando, e meu pai dirigindo, minha mãe vendo o mapa, e de repente ela olha e fala, era aquela saída. E a gente pensando, agora não adianta mais, era aquela saída, não ajuda ninguém. E a verdade é que quando a gente segue mapas, ou quando a gente está num local novo, a gente tem que seguir instruções. E nem sempre é fácil seguir instruções. Na nossa vida com Deus, nós constantemente temos que seguir instruções. Afinal de contas, nós sabemos que o nosso Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o futuro que nós não conseguimos sequer imaginar. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Siga as instruções. E nós vamos ler juntos Marcos 14, 12 a 17. Antes de lermos, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Eu te peço, Senhor Deus, que fale, Pai, as nossas vidas e corações nessa noite. Usa-me, Senhor, como instrumento diante de Ti, para todos nós aqui neste local. Encontra aqui, Senhor, mentes e corações abertos para ouvir, entender e receber tudo aquilo que o Senhor tem a falar no nosso meio nessa noite, Senhor. Essa igreja é Tua, nós somos Teus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 seus discípulos, dizendo-lhes, entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos assim se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Amém. Nós vemos aqui, numa passagem muito conhecida, em que os discípulos vêm até Jesus, eles se apresentam a Jesus. E eles perguntam a ele, onde quer que preparemos a Páscoa? A primeira lição que nós temos que aprender com os discípulos, porque a gente gosta muito de falar mal dos discípulos. A gente gosta muito de apontar o dedo, como é que pode o discípulo falou aquilo? Ou o discípulo não acreditou, o discípulo gritou quando viu Jesus sobre as águas. A gente tem que aprender com eles, porque nós somos discípulos e nós estamos aprendendo. A primeira coisa que eu aprendo nessa passagem é que nós temos que nos apresentar a Deus. Apresente-se a Deus. Quando foi a última vez que você, quando orou, você falou, Senhor, eis aqui a minha vida, faz a tua vontade? Ou então você diz, Senhor, eis-me aqui, me usa. Talvez quando a gente saiu para evangelizar 2 semanas atrás, e nós vamos sair novamente em breve, você tem orado, Senhor, me usa para falar com as pessoas, e amém, eu tenho certeza que você foi tocado, que você foi usado, que pessoas receberam aquele convite, receberam a palavra da salvação. Mas todos os dias nós temos que nos apresentar a Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, faz o teu querer. A gente se apresenta quando a gente vem à igreja, a gente se apresenta quando a gente ora junto. Mas e antes de entrar numa reunião? Antes de falar com a sua esposa? Antes de tomar uma decisão, apresente-se a Deus. Esse é um hábito que nós temos que gerar. E não apenas nos apresentarmos, porque tem muita gente que se apresenta. Não sei se você conhece alguém que alguma vez marcou com você um horário, a gente vai almoçar 2 horas da tarde, a gente se encontra no shopping. E essa pessoa nunca apareceu.
Ou apareceu 4:30 da tarde com uma desculpa. Não sei se você conhece alguém que sempre chega atrasado. Não sei se você conhece alguém que quando fala sim, você já sabe que vai ser mais ou menos. Ou quando a pessoa fala vamos ver, você já sabe o que significa não. A gente se apresenta para Deus. Muitas vezes a gente se apresenta para Deus, muitas vezes a gente até aqui na igreja, a gente responde a um apelo. A gente responde à aplicação da pregação e a gente vem à frente e eu vou mudar, eu nunca mais vou fazer. E aí a gente vê que a gente acaba voltando para os velhos hábitos. A gente acaba voltando para o velho eu. A gente acaba voltando para aquelas coisas que a gente não queria mais fazer. A gente se apresenta, mas quantas vezes você se disponibiliza? Porque essa é outra coisa. Os discípulos se apresentaram e falaram, onde quer? Jesus poderia ter dito, ali. Ótimo. Pode ser aqui mesmo. Excelente, não preciso fazer nada, vou preparar aqui mesmo. Mas Jesus, ele deu instruções complicadas, no mínimo. Você vai entrar numa cidade, vai ter uma pessoa carregando água, você vai virar para aquela pessoa e falar, o mestre pergunta, onde está o meu salão? Aí você fala, gente, que instruções loucas que Jesus está passando para esses discípulos. Não faz muito sentido. Eu não consigo compreender muito bem. Bem, essa é a vida com Deus. A gente não vai compreender muito bem. A gente não vai entender muito bem o que Ele está fazendo, ou por que Ele está fazendo. A gente não consegue ver o amanhã, a gente não consegue ver o depois. E muitas vezes, anos depois, a gente olha para trás e... foi por isso que Deus fez aquilo. Foi por isso que a minha vida tomou aquela curva, foi por isso que eu vim parar aqui, foi por isso que eu tive que me mudar. Ou seja, qual for a situação da vida que você hoje possa olhar para trás e ver, foi isso que Deus fez. Os discípulos, ao receber as instruções do mestre, eles tiveram que se disponibilizar. Tá bom, vamos lá então. Eu lembro de uma pregação do pastor Álvaro, ainda na época do Sheraton, que ele era exatamente uma das instruções de Jesus para entrar na entrada triunfal em Jerusalém. E era o famoso jumentinho que tinha que ser desamarrado. Eu lembro do pastor Álvaro falando de quão difícil aquele nó devia ser, e o jumentinho. E em um determinado momento, ele chegou numa figura de linguagem de ter que engolir sapo e as dificuldades da vida, que muitas vezes ele vê um monte de sapo pulando na frente dele. Ele pensa, vou ter que engolir isso tudo. Se você estava, você lembra. E muitas vezes a nossa vida é exatamente assim. Deus fala. E você fica, não era isso que eu esperava. Ai, Deus, mas eu estava pensando outra coisa. Ai, Deus, mas o meu plano era trocar de carro, e meu plano era viajar, meu plano era X, Y, Z, e o Senhor está dizendo tudo diferente. E aí? Você continua disponível? Você continua disposto? Porque foi aqui que os discípulos tiveram que decidir. A gente não sabe quem eram aqueles discípulos. Mas muito provavelmente um virou para o outro e falou, e agora? E essas instruções aqui que o mestre passou? Vamos. Se o mestre disse, vai acontecer. Ele é o mestre. Então vamos. E eles foram. E isso é um passo de fé enorme, que muitas vezes nós não conseguimos dar. A gente ora, a gente pede, a gente se apresenta, mas na hora de tomar a decisão de fé, na hora de decidir, não vou fazer isso porque eu sei que isso não agrada a Deus, a gente, mas poxa, será que se eu lembro quando eu e a Bela estávamos para nos casar e a gente bateu o pé e a gente decidiu junto com as nossas famílias, não vai ter bebida no nosso casamento. E certamente teve gente que chegou no casamento achando, é hoje que eu vou chegar, é hoje que eu vou virar todas, não sei. Não tem? Não tem, querido, você pode tomar suco. Mas não tem bebida alcoólica? Não, você pode tomar água. Não, tinha carrocinha, é genial, você vai comer cachorro quente, mas você não vai beber. Aqui você não vai beber. Ou então talvez a pessoa chegue na sua casa já pronto com uma garrafa de vinho, você fala, querido, desculpa, aqui não. A gente não faz isso aqui não. Ou então você tem um filho que está lá com o vape, que o pessoal fala que é fumar pendrive, você está lá com o vape, ele diz, não, mãe, isso aqui é tranquilo. Não, querido, não é não. E aqui na minha casa não vai ter. Enquanto você estiver debaixo da minha casa, isso aqui não entra. É fácil? Não. É confortável? É agradável? Não. Mas a gente tem que se decidir. A gente tem que se disponibilizar. A gente tem que falar, Senhor, é a tua vontade, então eu vou fazer. Difícil quanto for, se é a tua vontade, assim eu vou fazer.
Em Mateus, Jesus nos ensina, e esses discípulos que se disponibilizaram, aprenderam com ele aqui: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em primeiro lugar. Qual é a primeira coisa que você faz de manhã? É abrir a sua Bíblia? Ou é abrir o seu celular? O que é que você olha mais ao longo do dia? Suas redes sociais ou a sua Bíblia? O pastor Johannes esses dias me mandou um vídeo pelo Instagram, que era exatamente um pastor americano falando: imagina se a gente trocasse os nossos celulares pelas nossas Bíblias. Se quando você saísse de casa e você esqueceu a Bíblia, você ficasse: meu Deus, eu preciso voltar para pegar minha Bíblia. E aí cada pausa que você tivesse no seu trabalho, você, ao invés de abrir o seu celular, você abriria a sua Bíblia. No metrô, no ônibus, no trabalho, no café, no almoço, no Maracanã, seja onde for. Quão louco não seria para as pessoas ao seu redor: gente, essa pessoa não desgruda da Bíblia. A gente olha e vê logo quantas câmeras tem o celular da pessoa, qual é o modelo, fala: nossa, esse aí deve ser o iPhone 23XS Pro Max. Querido, eu queria que alguém olhasse para a sua Bíblia e falasse: nossa, isso aí deve ser muito bom, porque essa pessoa não para de comer essa Bíblia. Essa pessoa não para de ler, não para de mergulhar. O testemunho que a gente não ia dar é de ler a Bíblia em público. Parece loucura, parece distante. É tão fácil. É tão fácil. Quando eu bato na tecla, trago a sua Bíblia para a igreja, é para você tirar a sua Bíblia de casa. Até porque eu tenho certeza que em casa você tem 1, 2, 3, 5, 20 Bíblias. E eu oro para que todas elas estejam abertas, com referências diferentes, para você estar fazendo as conexões e os seus estudos, e não que elas estejam pegando poeira. Porque a Bíblia é para ser aberta, a Bíblia é para ser lida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque e ame buscar a Deus. Porque, querido, certa vez um rapaz da nossa igreja de West Palm Beach, ele me ligou, ele falou: pastor Tiago, eu estou tendo muita dificuldade em ler a Bíblia. Eu falei: mas por quê? Você está lendo a King James, uma versão antiga, você pegou a Bíblia da sua avó, que está cheia de pronomes difíceis, qual é a sua dificuldade? É muito chato, é mais uma coisa que eu tenho que fazer no meu dia. Eu falei: como assim? Ele trabalhava com administração, no meu trabalho eu tenho muitas listas que eu tenho que fazer, muitos to-dos, e eu vou fazendo, eu vou ticando, eu vou fazendo, eu vou ticando. Quando eu chego em casa, eu não quero ter mais uma coisa para fazer. Eu falei: querido, você está totalmente equivocado. A Bíblia não é mais uma coisa. A Bíblia é o refrigério de todo o restante que você faz. Ele: como assim? Eu falei: abra sua Bíblia comigo. Ele foi lá, abriu, a gente foi em Salmos, quando Davi ora: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Ele falou: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: é isso que é a salvação, é isso que a vida com Deus tem que gerar em nós, alegria. Se você não se alegra em vir para a igreja, se você não se alegra em ler a Bíblia, se você não se alegra em estar na presença de Deus, tem alguma coisa errada com você. Você está entendendo? Você está vendo as coisas todas pela perspectiva errada. Alguém aqui já usou um binóculo? Ou luneta? Telescópio? Se você usa da forma certa, você aproxima o que está longe, certo? Ok. Se você usa da forma errada, você afasta o que era para estar perto. Da mesma forma, um funil. Você pega um funil e aquele funil é para você colocar, não sei, talvez água, um monte de água dentro de uma xícara ou uma panelinha. Se você usa ao contrário, não vai servir para nada. Você vai derramar aquela água pela sua cozinha inteira. Da mesma forma a Bíblia, da mesma forma a vida com Deus. Se você está vendo as coisas da perspectiva errada, você está andando para o lugar errado. Você está se chamando de crente, mas você não está vivendo uma vida com Deus. Você está vivendo o quê? Regras? Você está vivendo o quê? Uma religião vazia? Tem muito crente infeliz, tem muito crente ranzinza, tem muito crente reclamando, tem muito crente vivendo a vida que não é a que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, busque o reino. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu sempre que eu leio essa passagem, eu uso a mesma figura de linguagem. Você não vira para o rei, agora rei da Inglaterra, e fala: ô, coisinha, você aí, você é rei. Você vai na presença do rei, você tem
A forma correta de se vestir, você tem a forma correta de falar, de cumprimentar. E, obviamente, você não vai esquecer o nome do rei. As coisas importantes, a gente sabe o nome. Ninguém aqui esquece o nome da esposa, espero eu. Ninguém aqui esquece o nome do marido, o nome do filho. Você pode trocar. Acontece, né? Aí, certa vez a minha avó, e hoje seria aniversário dela, certa vez a minha avó, ela foi me chamar para sair, ela falou, ô, Chinelo, pega o Thiago e vambora. Eu falei, não pode ser verdade isso. Mas você não esquece. Ela pode ter trocado meu nome, mas eu sei muito bem o quanto ela orava por mim, o quanto ela me amava. Você não esquece a sua esposa, você não esquece seu filho, você não esquece seus pais, você não esquece a sua igreja, você não esquece Deus. As coisas importantes, a gente sabe muito bem o nome delas. Buscar primeiro o reino de Deus. As demais são coisas. Mas, pastor, o meu emprego? Coisas. Mas, pastor, o meu dinheiro? Meu carro, meu apartamento? Coisas. Coisas. O que importa é o reino. Ame buscar. E em nome de Jesus, decida isso para a sua vida. Viva buscando. Porque, queridos, a gente acabou de sair de uma série de mensagens que falava sobre a nuvem de testemunhas em Hebreus 11. E eu amo essa passagem em versículos 13 e 14 de Hebreus 11 que diz: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Você consegue entender que a sua vida, a minha vida, a vida com Deus é uma vida de busca? Uma busca constante. A gente busca uma pátria. A gente busca o que Deus tem para nós. A gente busca o céu. A gente busca essa esperança eterna que nós temos. A gente busca estar perto de Deus. A gente busca a vontade dEle, o poder dEle, a unção dEle, a vontade dEle, a graça dEle. Essas são as coisas que a gente busca. E é só no céu que essa busca acaba. A nossa vida terrena é uma vida de busca. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim para ela: sua vida aqui é uma vida de busca. Então, enquanto você espera, enquanto a gente espera pela glória, enquanto a gente espera pelo céu, busque. Busque enquanto espera. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Busca. Enquanto você espera, busca. Ah, mas eu não sei o que Deus quer fazer. Busca. Esses dias, um conhecido meu colocou nas redes sociais dele e eu achei aquilo maravilhoso. Tão objetivo e tão maravilhoso. A gente se preocupa tanto com aonde Deus quer nos levar que a gente não valoriza aonde Ele já nos trouxe. A gente fica tão encucado com qual é a vontade de Deus, qual é o futuro, o chamado que Deus tem para mim, que a gente se esquece, olha para trás, olha o que Deus já fez, olha o que Ele já fez até agora. Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Então, enquanto você espera o próximo passo da sua vida, enquanto você espera a próxima revelação que seja que Deus tem para a sua vida, busca, não fica parado. Não fica achando que não tem que fazer nada, não fica achando que, não é para mim, Deus não quer falar nada, Deus está em silêncio, querido, Deus não está distante, Ele está próximo. Busca enquanto você espera. Porque a verdade do Evangelho, a gente estava até conversando sobre isso na classe dos jovens hoje, o Evangelho não é sobre mim. Meu nome não está na Bíblia, seu nome não está na Bíblia. Ninguém aqui viveu no tempo de Jesus, ninguém aqui viveu nos tempos do Antigo Testamento. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho é sobre Deus, a vontade dEle, o amor dEle, a graça dEle, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, o que só Ele pode falar e acontecer. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho não é sobre as minhas boas intenções. Ai, pastor, eu queria tanto fazer. Ainda falei com a minha esposa, vamos jejuar. Mas aí, poxa, bate uma fome. Ou então, a gente esquece. Quando eu lembrei, já tinha passado. Ai, pastor, eu queria tanto estar aqui hoje mais cedo. Mas aí eu esqueci de ter que passar no posto, botar a gasolina. Não é sobre as suas boas intenções. Você não vira para a sua esposa no aniversário dela, ou no aniversário de casamento: ai, amor, eu queria tanto te levar para jantar, mas eu
Esqueci. Você não fala isso. Você não fala, ai amor, eu queria tanto comprar um presente para você, mas acabei comprando para mim. Amor, cheguei a entrar no site da Shein para comprar o seu presente, mas estava muita promoção. Não é sobre as suas boas intenções, querido. O evangelho não é sobre o que você queria fazer. O evangelho não é sobre o que você acha que tem que ser. Ah, porque disso está cheio. Certa vez, eu e a pastora Isabela, lá em West Palm Beach, chega uma senhora que estava vindo à igreja e a gente no Bible Study, numa roda, estudando Bíblia e tal, não sei o quê. E a gente conversando sobre a vontade de Deus, que como a própria Bíblia declara, que a vontade dele é de nos fazer bem, é de nos abençoar, não de nos trazer dor. E ela para e fala, ah, pastor, eu acho que esse versículo não é bem assim. Eu falei, como assim? Mais uma vez eu perguntei, você está com uma outra versão da Bíblia? Você está com a mensagem? Quem sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando. Ela, não, eu entendi, a minha Bíblia diz como a sua, mas eu acho que não é isso. Eu tive que falar para ela com todo respeito, eu falei, querida, I don't care. Não me importa se você acha ou não. É isso que a Bíblia diz. Ah, mas eu acho que isso é filha de pastor, líder de louvor de uma outra igreja, estava visitando a nossa igreja. Eu falei, querida, desculpa, não me interessa o que você acha. E para Deus, também não. Tem muita gente que lê a Bíblia e fala, ai, nossa, que absurdo a mulher de Ló ter virado sal. Absurdo. Deus deu uma direção, o Senhor do universo parou para falar com aquela mulher. E ela decide ter saudade daquele pecado todo, daquela podridão toda, e ela vira para trás e vira sal. Deus falou o que ia acontecer, ele fez. A gente se engana no, ai, Deus é fiel a mim. Querido, Deus é fiel à palavra dele. Eu tenho que estar dentro da palavra dele. Se Deus disse que vai acontecer assim, vai acontecer assim. Ou você se acerta e vive o que Ele quer que aconteça, ou então você se prepara para as consequências. Ai, mas poxa, Deus foi tão cruel? Nós somos criatura, criados pelo Criador, e a gente acha que pode negar o que Ele disse? Porque a verdade, querido, é que Deus não é contra ninguém. A gente se coloca contra Deus. A humanidade se coloca contra Deus. A humanidade vira para Deus e fala, não vou fazer. Vou fazer o oposto e vou me orgulhar disso. A Bíblia é muito clara, o orgulho precede a ruína. Que o pecado é morte espiritual, é distância de Deus. Em nome de Jesus, o Evangelho não é sobre o que você acha. O Evangelho é sobre Deus, a sua palavra e a sua vontade. Que nós estejamos dentro dessa vontade. Que nós estejamos vivendo a nossa vida de acordo com a sua palavra, agradando a Deus. Vamos voltar para a nossa passagem, Marcos 14. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, entrem na cidade. E um homem carregando um pote d'água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Hoje em dia a gente vai falar, Senhor, não posso seguir. Vou estar stalkeando esse homem, eu não posso seguir, ele vai chamar a polícia, isso vai dar problema. E digam ao dono da casa em que ele entrar. Você não apenas vai ver o homem carregando, que vai vir ao seu encontro, você vai segui-lo, e a porta em que ele entrar, você vai entrar também. Senhor. E você vai dizer ao dono, o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Talvez você esteja olhando e falando, Senhor da glória, que loucura. Querido, veio de Deus, aprecie as direções. Não apenas siga, aprecie. Me diz aí a sua comida favorita. Ninguém tem comida favorita? Pode falar, gente. Polvo, estrogonofe, quem mais? Churrasco, alguém falou churrasco, graças a Deus. Camarão. Comida japonesa. Que bom que você não falou japonês, você falou comida japonesa. Que mais? Piqui. Você falou só para ser diferente, né? Só para causar. Ninguém falou pizza? Pizza, risoto, tá bom. Nhoque, ok. Imagina assim, o chefe Michelin, supra-sumo, melhor do mundo, vai cozinhar o seu prato preferido.
Deu fome, né? Você não vai simplesmente olhar para aquela comida e falar, obrigado, acabou. Você não vai comer de qualquer forma. Você vai comer que nem a pastora Elaine quando ela gosta de alguma coisa. Ela vai, mas é tão bom, mas esse sabor, mas e isso e aquilo, você vai apreciar. Querido, não importa o que Deus esteja te dizendo, se Ele está te falando alguma coisa, aprecie. É Deus. Não é uma pessoa, é Deus. Não é o seu colega, é Deus. É o Senhor do universo falando com você. Então aprecie as direções. Aprecie. Não é o que você esperava, amém, melhor dessa forma. Melhor coisa é ser surpreendido por Deus. Salmo 48:14 diz, este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Aprecie as direções. Salmo 119:30, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Aprecie, aprecie. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Aprecie as direções de Deus, aprecie a palavra do Senhor, aprecie o que Deus está falando na sua vida, nesse momento da sua vida. Eu acho muito interessante quem tem o hábito de anotar a pregação. Eu tenho esse hábito. Se você às vezes me vê no meu iPad, no meu celular, é porque eu estou anotando pregação. Eu tenho esse hábito e eu sei o quanto me abençoa. Muitas vezes, meses depois, anos depois, você vai esbarrar com aquela anotação. E você vai ler coisas que não só te abençoaram lá atrás, mas que vão te abençoar naquele momento. Porque Deus sabe exatamente como Ele faz as coisas, querido. Você acha que Davi escolheu uma pedra para matar Golias, porque ele estava num local em que tudo era mármore de Carrara e não tinha uma pedra perto dele? O que ele mais tinha na pedra perto dele ali. O que mais tem numa terra árida é pedra. O que ele mais tinha na pedra perto dele, ele usou o que Deus tinha botado ao redor dele. Deus sabe exatamente aonde você está, por que você está, por quanto tempo você vai estar. Aprecie as direções, aprecie o que Ele está fazendo. Simplifique a vida, em nome de Jesus. Deixe Deus guiar os seus caminhos. Se for você, não, tá? Mas se você conhece alguém que vive falando, não, porque os meus planos são disso, disso, disso e daquilo. O que eu quero fazer, eu já tenho meu plano dos próximos 5 anos, eu vou me mudar, eu vou viajar, eu vou fazer, vou acontecer, vou comprar. Você certamente conhece alguém que é assim, que sempre tem planos, e os planos são grandes, e os planos são de fazer, de acontecer, e frustração atrás de frustração. Frustração atrás de frustração. Porque, querido, eu não sei o dia de amanhã, nem você sabe. Eu não sei qual vai ser do futuro, do real, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, a gente não sabe. Quanta gente se mata porque mudou um governo, porque perdeu dinheiro, porque apostou errado. Eu confesso que eu estou assustado o quanto de site de aposta tem, não só no Brasil, mas nos esportes em geral. Quase todo time de futebol tem na camisa um patrocínio de um site de apostas. Significa que as pessoas estão apostando cada vez mais. O Caio estava me falando, cadê o Caio? O Caio estava me falando que existe nesses sites, você entra lá e tem uma cláusula que se você apostar mais de R$300, você ganha R$200, mas esses R$300 na verdade são R$300 multiplicados por não sei quanto, e você acaba que perde mais dinheiro ainda. E as pessoas estão apostando, estou apostando, porque uma hora a sorte vai sorrir para mim, uma hora o acaso vai me proteger, uma hora alguma coisa. Querido, simplifica a vida em nome de Jesus. Deixa Deus guiar. Ao invés de ficar achando que, não, porque a sorte, porque um dia o contato que eu fiz, aquele cara, aquele negócio. Certa vez uma pessoa trouxe um plano de negócio, eu lembro foi na igreja também, na época do Sheraton. E essa pessoa falando, não, porque pastor Álvaro, esse plano aqui, a gente vai lucrar mais do que o PIB de alguns países. Gente, olha, eu tenho fé, mas isso aí é outra coisa. Deus te criou, amém? Ele sabe tudo sobre você, amém? Ele não vai saber o que vai te fazer feliz? Ele não vai saber nos detalhes o que vai satisfazer a sua alma? O nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus que faz grandes coisas, sim. Mas olha para os detalhes. Cada história bíblica, cada página que você lê,
Detalhes, coisas pequenas que fizeram toda a diferença. Quando o Senhor está filtrando, peneirando o exército de Gideão, não, porque aqueles que beberem de uma forma, aqueles que beberem de outra, querido, um detalhe que talvez você pense e fala que diferença faz. Deus sabe. Deus sabe. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Os seus planos, Ele conhece nos detalhes. Os seus sonhos, Ele conhece nos detalhes. No nosso culto em inglês, domingo passado, nós meditamos exatamente sobre coisas que a gente sequer tem coragem de orar para Deus às vezes. Mas Ele faz da mesma forma. Ele faz e depois Ele lembra. Lembra que você pensou aquilo? Lembra que um dia você sonhou? Lembra quando você pensou, nossa, o dia que meus filhos estiverem na igreja, o dia que minhas filhas estiverem casadas, o dia que... E você olha hoje para trás e fala, Senhor, aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Em Gênesis nós vemos Ele falando com Abrão, teu nome não será mais Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Pastor, é uma letra. É. Mas os menores detalhes fazem toda a diferença. A forma como você se apresenta para o Senhor, a sua decisão de vir à igreja, a sua decisão de bloquear os contatinhos que não te levam a lugar nenhum, a sua decisão de falar de Jesus, a sua decisão de compartilhar a sua fé. Pequenos detalhes, pequenas coisas no seu dia que fazem toda a diferença. Aquele carro te cortou no meio da rua e você, ao invés de botar a cabeça para fora e gritar e xingar, você... Domínio próprio. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, os pequenos detalhes. Mateus 5, 18 e 19, Jesus diz assim, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Querido, grandeza no reino de Deus se soletra F-I-D-E-L-I-D-A-D-E. Fidelidade. Grandeza no reino de Deus é fidelidade. Vai ler Hebreus 11, os heróis da fé. O que aquela passagem vai te mostrar é a fidelidade. A determinação de fazer a vontade de Deus. Não importa o que aconteça, eles permaneceram. Jesus, quando fala às igrejas em Apocalipse, ele fala, sejam fiéis ao ponto de morte e receberão a coroa da vida. Fidelidade. Você quer ser grande no reino de Deus? Fidelidade, seja fiel. Porque Ele é fiel, porque Deus é fiel. Assim como Ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Querido, se Deus é fiel e eu quero ser imitador, eu preciso ser fiel. E Ele valoriza fidelidade. Em nome de Jesus, siga as instruções. Ele lhes mostrará, Marcos 14, uma ampla sala no andar superior, eu estou quase encerrando, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós, e os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Of course. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Você não entende o que Deus está te dizendo hoje? Você não consegue ver como vai acontecer? Querido, o Senhor proverá. Não é lindo que a Bíblia diz, eles entraram na cidade e tudo aconteceu como Jesus lhes tinha dito. A Bíblia testifica. A gente tem que testificar. O Senhor vai prover. Pastor, Deus colocou um sonho no meu coração, mas eu não sei como que isso vai acontecer. O Senhor proverá. Para mim é sempre marcante. Cada mensagem que a gente recebe da missionária Paula. É sempre marcante. Uma mulher que está em Uganda com seu marido e seu filho. E vocês veem os vídeos. Um local pobre. Um local que tem quase nada. Que eles comem uma massa feita de banana verde. E cada vez que ela manda um áudio, que ela manda uma mensagem, ela diz, o Senhor tem sido generoso para conosco. Generoso? Gente, a gente mora na Barra da Tijuca. Qual foi a última vez que você disse, o Senhor foi generoso comigo?
Ou você mora na Tijuca, no Grajaú, no Recreio, Jacarepaguá, Freguesia, onde quer que seja. Quando foi a última vez que você declarou: o Senhor foi generoso comigo? Te falta alguma coisa? Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo e a sua descendência mendigarem o pão. Nunca faltou, nunca vai faltar. O Senhor é generoso, o Senhor provê, Ele é bom. O pastor Álvaro estava comentando aqui como eu e a pastora Isabela dirigimos a igreja de West Palm Beach, e a gente realmente muito choro, muita dor, muito trabalho, porque quase ninguém sabe, mas aquela região da Flórida em que a igreja está instalada, é a região dos Estados Unidos com menor percentual de pessoas que são crentes, pessoas que já entraram em igreja ou pessoas que já ouviram o evangelho. West Palm Beach, Flórida, conhecida entre os pastores como cemitério de igreja. Difícil, né? Onde a nossa igreja no Rio de Janeiro está instalada, estão 1% mais ricos, também conhecidos como os menos alcançados pelo evangelho. Onde a nossa igreja na Alemanha está, pergunta ao pastor Johannes. A filha dele, Clarinha, foi contar a história da Arca de Noé, e nem a professora, nem nenhum dos colegas jamais tinha ouvido falar daquela história. Uma região em que a Bíblia foi rasgada, queimada e esquecida há muito tempo. Deus provê, Deus provê. Mas com a provisão dele vem outros desafios, vem outras coisas que precisam ser superadas. E glória a Deus, a igreja aqui está abençoada, a igreja na Alemanha está abençoada, a igreja principalmente está abençoada. Todo aquele que faz a obra do Senhor está abençoado. Todo aquele que faz a obra do Senhor, o Senhor provê. Mas, pastor, e aqueles missionários que morreram porque foram perseguidos, querido, venceram, estão no céu. Estão no céu. Venceram. Estevão, que foi apedrejado, venceu. Ele estava sendo apedrejado, ele olhou para cima, ele viu Jesus, dizendo: vem, meu filho, vem para casa. Vencedor, o Senhor provê. Ame ao Senhor e confie no Senhor. Certamente esses discípulos amavam a Jesus. Eles estavam acompanhando Jesus por tanto tempo, 3 anos com ele. Mas sair e seguir aquelas instruções foi um ato de confiança. Eu confio que Ele vai fazer, eu confio que Ele vai me abençoar. Ame ao Senhor e obedeça ao Senhor. Querido, se Ele disse não, é não. Se a Bíblia diz que é não, que é pecado, acabou. Não tem, mas e se, mas será que é pecado e acabou. Não tem conversa, obedeça ao Senhor. Ame ao Senhor e imite ao Senhor. E a gente chega no pedaço dessa passagem que é incrível. Eles viram, chegaram, encontraram, prepararam a Páscoa e Jesus chegou. Quando eles fizeram a parte deles, quando a parte deles terminou, quando o que cabia a eles fazer acabou, Jesus chegou. Siga as instruções, obedeça as instruções, faça tudo o que você pode fazer, porque quando o nosso trabalho acabar, Jesus chegou. Olhos no alvo, esqueça o resto. Esse mundo tem muita distração, querido. Tudo que tem aí fora é distração. Você às vezes está tentando fazer uma pesquisa na internet, aparecem 20 mil pop-ups de propagandas e sites dizendo compre, 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 invista, invista, invista. É tudo distração. O que esse mundo mais quer é que você perca tempo, perca a sua vida, desperdice a sua vida. Em nome de Jesus, mantenha seus olhos no alvo. Esqueça o resto. Busque primeiro o reino e as demais coisas serão dadas. Olho no alvo, olhos no alvo. Siga as instruções, porque o Mestre está perto. Nessa noite, querido, que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, siga as instruções. Esteja disponível. Faça tudo o que você pode fazer, mas faça para o Senhor. Sim, você tem que trabalhar, sim, você tem a sua vida cotidiana, você tem seus afazeres, mas qual é a sua prioridade? Por que você faz todas essas coisas? Qual é a razão de você acordar de manhã? É para ir para o trabalho? É para obedecer a alguém? É para construir a sua empresa? Ou algo que vai durar alguns anos e depois acabou? Ou você acabou? Qual é o sentido? Qual é o sentido da sua vida? Que nessa noite nós possamos dizer: Senhor, és Tu.
é o Senhor. Seja o centro da minha vida. Senhor, tudo que eu faço é para Ti. Eu vou seguir as instruções. Eu vou seguir, eu vou fazer. Eu me coloco à disposição. Se nessa noite esse é o seu desejo, eu quero te mandar a vir à frente. Nós vamos orar com você. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.